No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas, que hoje detém Band Litoral, a maior afiliada da Record de Campinas, SBT do Vale Paraíba, Ribeirão Preto Local e NET. E, obviamente, a nossa conversa, doutor, estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, na Rede Brasil Televisão, no TH+, em mais 20 portais de notícia. Perfeito. Tá? Obrigado pelo teu prestígio. O nosso presidente do Grupo Tati, o Chain Zaya, agradece seu conteúdo. Tem várias pessoas que estão envolvidas aqui e que deixa acontecer. Eu quero agradecer também da tua área de comunicação, que tem nos ajudado aí para contar a história de quem decide as coisas e a vida das pessoas. Nós aqui agradecemos a oportunidade e de prestar esclarecimentos a respeito do Poder Judiciário. Bom, eu estou aqui com o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, biênio de 2024-25, nasceu na capital paulista em 1959, formou-se pela Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, turma de 1982, no ano de 1985 e ano de 1985. Assumiu o cargo de juiz substituto na terceira circunscrição judiciária com sede em Santo André,
Aliás, vários passaram do Santo André, em Jacó Valente, a Verdade, turma toda lá. verdade. Ao longo da carreira, também atuou nas comarcas de Cândido Mota, Franco da Rocha e na capital, sendo removido ao cargo de juiz substituto em 2º grau no ano de 2005. Promovido desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2011, foi vice-diretor da Escola Paulista de Magistratura do biênio 2016-2017 e diretor do biênio 2018-2019. Bom, a Escola de Magistratura é que faz toda essa molecada aprender a ser, além de ter estudado e aprender a trabalhar, a decidir a vida das pessoas, a ser juiz também, né? Isso ensina um pouco essa questão da liturgia, de um monte de coisa, apesar que isso, a lei orgânica também ensina. A Escola da Magistratura, ela tem vários viés. Primeiro, ela tem um curso de formação. O concurso é um concurso duro. Entram no concurso que eu participei da banca, tinham 22 mil candidatos e passaram 100. Então é um concurso extremamente seletivo. Mas isso não significa que quem é aprovado no concurso está pronto para julgar a vida dos outros. Há uma diferença. E a Escola da Magistratura tem essa função. Ela vai treinar alguém que tecnicamente é preparado para ser juiz, para que possa julgar a vida e os interesses, a liberdade da população em geral. Então tem uma função muito importante. Além disso, a escola também tem a função de reciclar o conhecimento dos juízes que já estão na carreira, porque na verdade a nossa realidade é muito dinâmica. Então, novas tecnologias, novas leis, é fundamental que o juiz se atualize, se recicle, e a escola tem também essa função. Hoje a escola é um grande centro de conhecimento. Para ter ideia, a Escola da Magistratura nesse ano de 2024, eu acredito que vão passar pela escola algo em torno de 35 mil alunos. Não só juízes, advogados, servidores. Ela é maior do que muitas faculdades do estado de São Paulo. Ela não tem graduação, ela tem cursos de extensão, de pós-graduação, palestras, mas ela é imensa. É um grande núcleo de conhecimento. Vamos voltar um pouquinho? Vamos. Vamos falar como é que chegou essa história de ser advogado. Bom, No direito, porque tem muita história. A gente vai contar, não, você vai começar lá desde garoto, mas vamos, como é que foi essa vontade de estudar e como é que mudou? Porque muita gente mudou de ideia no último momento e acabou virando grande... Bom, eu venho de uma família de advogados. Meu pai era advogado. Tem história então, né? Tinha um grande escritório. Meu pai foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional aqui de São Paulo, em 1985, 86, portanto há muitos anos. A minha mãe era advogada, nunca exerceu, e eu tenho irmãos advogados, portanto eu venho de uma família de advogados. A peculiaridade é que eu sou o primeiro juiz da família. A família é de advogados, nunca houve um magistrado. Quebrou um paradigma. Eu quebrei um paradigma. Eu me lembro quando eu prestei concurso, o meu pai, que era presidente da Ordem, tinha um grande escritório, ele foi contrário. Ele falou, pensou bem no que você vai fazer, você vai ter mais futuro como advogado, vai ter uma melhor remuneração, um melhor padrão de vida, mas era uma decisão. Eu quis ser juiz não para ter um emprego, mas por vocação, porque realmente era aquilo que eu queria. Na entrevista que eu tive com o presidente do tribunal, e a gente falou sobre lei orgânica. Eu queria saber sua opinião, até como corregedor, porque, obviamente, a primeira instância, depois nós vamos falar também essa função, eu queria saber também o seu entendimento hoje, com essa mudança de uns anos para cá, a pandemia, essas coisas todas, a comunicação ela ficou mais abrangente. Aliás, hoje tem vários profissionais, hoje que você olha para o cara e fala, pô, como é que esse cara tem esse talento todo, essa oratória, coisa que não existia porque não tinha chance para aparecer. E a lei orgânica mostrava muita coisa antigamente. Eu queria o que a Vossa Excelência acha de que os juízes de primeira instância falem, comentem o que fazem, do trabalho, se existe alguma limitação para isso, entendeu? Eu queria saber o que o corregedor pensa sobre isso. Bom, a lei orgânica foi feita ainda no final da ditadura. Então é uma lei que tem mais de 40 anos e foi feita num período autoritário. Então é uma lei que limita a liberdade do juiz e, claro, para mim é muito claro isso, que ela deveria ser atualizada, deveria ser refeita. Existe um projeto no Supremo Tribunal Federal há muitos anos de lei, da nova lei orgânica da magistratura, mas que não vai ao Congresso por uma série de questões. Mas o fato é que
O juiz antigo, aquele juiz que ficava encastelado, ficava Dá medo. enclausurado na sua casa, que era visto pela população como alguém que usava toga e sempre de terno e gravata, hoje não é mais assim. O juiz tem que interagir com a sociedade, o juiz tem que interagir com a sociedade civil, o juiz tem que interagir com todos, não pode ficar encastelado, mas há um porém. Nós temos alguns limites. E quais são esses limites? Foi feito nos últimos anos, como a lei orgânica ficou antiga, se fez em 2008 um código de ética da magistratura. Isso quem fez foi o CNJ. E lá nós temos limites. Por exemplo, é vedado ao juiz fazer manifestações político-partidárias. Então, em uma rede social, o juiz pode ter a rede social, mas na rede social, no seu grupo de amigos, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, ele pode colocar aspectos da sua vida, pode colocar algumas ideias, mas tem limites. Questões político-partidárias não pode. E a excessiva exposição do juiz também não faz bem para a carreira dele. Por quê? Porque, por uma razão simples, o Estado nos entrega um poder imenso. Qual o poder? O poder de julgar os outros, de decidir a liberdade, o patrimônio e a família. Mas, em contrapartida, a população que nos entrega isso para julgá-la espera do juiz um certo padrão de comportamento. Que padrão? Que o juiz seja uma pessoa serena, seja uma pessoa sóbria, seja uma pessoa que não tenha ideias radicais para um lado ou para outro. Esse é o padrão que a população espera. E nós temos que seguir esse padrão, por quê? Porque é fundamental para o judiciário contar com a confiança da população. A instituição Poder Judiciário tem que ter a confiança de quem vai ser julgado por ele. Por isso é que nós temos um padrão ético e com algumas limitações que a pessoa comum não tem. A pessoa comum pode, por exemplo, ou não deve, mas acontece, ela ir a uma chopada, tomar um chopp, depois guiar o carro. É ruim, é proibido, está vedado pela lei. Mas se o juiz fizer isso, ele é processado como uma infração disciplinar. Ninguém perde emprego por ter dirigido tomado no chopp. O juiz vai ser processado por isso. Por quê? Porque o nosso padrão ético é um padrão que, infelizmente, exige uma conduta que não é a conduta da pessoa comum, pela função que nós temos. Vamos falar um pouquinho eu vou tirar a liturgia do seu cargo, me desculpe. O senhor ficou muito tempo na primeira instância, algum tempo para aprender, né? Aliás, tudo isso que o senhor falou, o negócio da lei orgânica, essas questões que o senhor falou de comportamento e tal, tem algumas situações também que acaba dando mais convicção para o juiz, não dá? Porque se ele começar a enxergar as coisas, ver um pouquinho de longe, né? Não ficar muito perto de algumas situações, né? Isso não ajuda nas decisões do juiz? O juiz nós temos uma grande prerrogativa. E a grande prerrogativa é a autonomia, é a liberdade de convencimento. Essa é uma grande prerrogativa do juiz. Ele pode decidir livre de pressões. Quais pressões? Pressões internas. Eu jamais ligo para um juiz de primeiro grau dizendo decida assim ou assado. Jamais. Não vai interferir. Tá E certo. pressão externa. Ninguém diz para o juiz como ele deve julgar. A independência funcional é a maior das garantias do juiz. Não só para ele. É a garantia de que quem vai ser julgado por ele vai ser julgado livre de pressão. Mas, em contrapartida, a independência exige imparcialidade. Então, o juiz ele tem que ficar a uma certa distância dos casos que ele vai julgar para que ele não perca a imparcialidade. A partir do momento que ele tiver uma ideia pré-concebida, porque ele está muito próximo dos fatos, das partes, sabe de circunstâncias do caso, por vias oblíquas, por vias informais, ele perde a parcialidade. E, eventualmente, se ele perder a parcialidade, ele pode dizer, olha, eu não tenho mais condições de julgar esse caso, nós chamamos de suspeição. Eu me dou por suspeito, encaminho o caso para o juiz, para que ele julgue, porque eu tive conhecimento de fatos extra processo e eu perdi a minha imparcialidade. Então, ele tem essa prerrogativa. O teu tempo como juiz de primeira instância, ou hoje mesmo, na segunda instância, mas vamos falar da primeira. Teve algum momento que você andou com o inimigo ou não? Olha, eu acho que sempre que se decide um processo, alguém... O inimigo está do meu lado, eu não sabia. Sempre que se decide um processo, alguém ganha, alguém perde. E quem perde, às vezes, se conforma, fala, realmente, eu não tinha razão. Mas em 90% dos casos,
A pessoa que perde uma causa não atribui à própria derrota a falta de razão. Ela atribui a derrota ou ao seu advogado ou, mais frequentemente, ao juiz que julgou a causa, que não fez o julgamento adequado. Isso faz parte. Isso faz parte do jogo. Então, é provável que eu tenha muitos inimigos de causas que eu julguei e que eu nem conheça. Mas inimigos declarados, não. Porque a nossa vida, isso é bom dizer, um juiz, porque as pessoas têm a impressão de que o juiz é aquela pessoa que está de toga no momento em que ele vai anunciar um julgamento. A atividade do juiz fundamental não é essa. A atividade do juiz é uma atividade de redigir decisões, de ler processos, redigir decisões. Ele faz isso 10 horas por dia. 90% do nosso tempo é dedicado a ler processos e redigir decisões. Qual o contato que nós temos? Pouco. Os advogados despacham, nós ouvimos e vamos decidir. Lemos e vamos decidir. As sessões de julgamento, que são o momento que a população nos vê, nós de toga, muito elegantes, numa sala bonita como essa, corresponde a 10%. São sessões em que nós entregamos o serviço já feito. O serviço foi feito antes. Nós lemos antes, nós decidimos antes. Nós apenas comunicamos o que nós decidimos nesses momentos solenes. A população vê, por conta de filmes e por conta da mídia em geral, porque é o que aparece, ela nos vê como pessoas de toga muito formais que julgam na hora. Não, nós julgamos antes. Nós comunicamos o julgamento em sessões solenes. É assim que funciona. Bom, apesar dessa questão institucional, que você faz esse papel também, atualmente no seu caso, nós vamos falar sobre ele. Você tem muito, trabalha muito problema, não? Bom, eu atualmente Porque lidar com pessoas, cada um pensa. Eu também preciso ter essa pergunta antes que eu perca o fio da meada. Já decidiu alguma coisa que você falou, não, isso não era desse jeito que eu queria? Já aconteceu isso? Já. Eu acho que todo juiz já deve ter decidido uma causa que, vendo a posteriori, vendo depois, anos depois, ou tempos depois, hoje eu teria decidido de modo diferente. Por quê? Porque, claro que nós julgamos de acordo com a lei, mas julgamos também de acordo com as nossas convicções. Então, muitas vezes, as nossas convicções são mudadas ao longo do tempo. Então, é comum que um caso que eu julgo hoje seja diferente de um caso semelhante que eu tenha julgado há 10 ou 15 anos. Porque você, na verdade, mudou de opinião? Pode ser. Muitas vezes eu me convenci de que o ponto de vista que eu adotei há anos atrás não é o melhor ponto de vista e me curvo a um ponto de vista diferente. É possível, e é muito frequente. Antes da gente chegar na corregedoria, quais foram os casos que Vossa Excelência teve no tribunal? Ou literalmente, eu fui desembargador na minha área, lá tal, e hoje eu sou corregedor? Bom, eu fui juiz em primeiro grau, mas em primeiro grau eu assessorei vários presidentes e vários corregedores. Eu fui juiz, eu assessorei 3 corregedores e 2 presidentes. Então, eu trabalhei nos gabinetes... Que presidente que foi? Eu trabalhei com o desembargador Vaz de Andrade e trabalhei com o presidente Márcio Bonilha, 2 grandes presidentes, e aprendi muito com eles. Como se porta o presidente, como eles decidem, como eles conduzem. Faz parte da tribunal. Carreira, eu ia te perguntar, tem vários juízes que eu conheço, de primeira instância, que assessoram o presidente do tribunal. Isso faz parte da carreira deles ou não? São convites. São convites. Normalmente, cada presidente, cada corregedor, quem tem cargo na cúpula do tribunal, normalmente convida uma equipe de juízes para trabalhar consigo. Quais juízes? Normalmente juízes que você conhece ao longo da carreira, que você confia e que têm qualidades especiais em certas áreas. Eu, por exemplo, na corregedoria, eu trabalho com uma equipe de 18 juízes assessores, uma equipe grande. Como foram escolhidos? Foram escolhidos normalmente pelas competências que eles têm. Alguns são especialistas na área criminal. Eu tenho 3 especialistas na área criminal. Alguns são especialistas em questões de informática. Outros são especialistas na vara da infância, por exemplo. Tem uma juíza especialista em infância e juventude, para me auxiliar nisso. Outros são especialistas na área extrajudicial, de cartórios, registro de imóveis, tabelionatos, que é uma área muito, muito técnica. Então, eu formo
uma equipe e cada presidente, cada corregedor forma a sua equipe, com juízes da sua escolha. Todos os juízes passam por equipes? Não. Alguns juízes passam pela carreira sem que tenham sido convidados. Outros são convidados e voltam para a vara quando o mandato é extinto, quando o mandato termina. Bom, na verdade é muita gente assessorando, mas a gente sabe por quê. Eu sempre deixo isso bem claro. Vocês estão hoje, eu até o doutor Fernando, o presidente, me corrigiu em um momento, porque eu sempre vendia, né, falava que vocês trabalham no maior tribunal do mundo. E ele fala, pô, agora tem uma exceção, parece que a China é o maior, nós somos os maiores em desembargador, né? Então, assim, tudo isso, essas informações que cada assessor que é designado a uma área para poder auxiliar o juiz que está lá em Sorocaba, São Roque, Santa Rita do Passa Quatro, tudo quanto é lugar, chega para o corregedor ou não? Tem coisa que não precisa chegar, porque se resolve para ali mesmo. É fundamental ter uma equipe grande, porque é muito comum que os juízes de todo o estado, lembra, eu tenho 18 juízes assessores, mas no estado de 2.500 juízes. Então, o número ele é elevado, mas é proporcionalmente pequeno. Então, é muito comum que os juízes do interior, quando eu falo interior, eu falo não só Sorocaba, mas eu falo Pontal do Paranapanema, eu estou falando lá na pontinha do estado, que eles tenham dúvidas sobre algum tema específico que eles se deparam no dia a dia. Então é extremamente comum que eles conversem via WhatsApp, via telefone, via celular, via aplicativo do tribunal, com o juiz especializado na área deles. Eu estou com um problema de infância e juventude aqui, para abrigar uma criança, assim, o que você me recomenda? Então ele vai ter uma juíza especializada, que tem larga experiência e que vai dar a orientação correta a ele. Então essa equipe funciona e também para questões que surgem no dia a dia. Nós pensamos que a corregedoria serve só para punir, não é verdade. O nome assusta. Então, é isso que eu ia chegar. A corregedoria. Você está na corregedoria hoje, na segunda instância, que é uma função... Aliás, eu lendo aqui, eu acho muito pouco tempo para um ano. 2 anos. 2 anos. Isso pode ser, porque demora um ano para... Quando assume uma área dessa, já se tem uma certa confiança, uma certa experiência e tal. Mas você acha pouco tempo? 2 anos, por exemplo? O prazo, esse prazo do bienal é tradicional. Mas pode estender ou não? Não existe isso, é carreira. Não há possibilidade nem de reeleição e nem de extensão do mandato. O mandato é de 2 anos, é um biênio. Daqui a 2 anos será eleito outro corregedor. Isso faz parte da lei orgânica, faz parte do regimento interno do tribunal, portanto, é uma norma que nós seguimos rigorosamente. É ideal, talvez fosse melhor que o prazo fosse um pouco maior. A reeleição, eu sou frontalmente contrário, porque politizaria o tribunal. Cria esse vícios, essas coisas, por incrível que pareça, mas a verdade é essa. É bom que outros juízes, outros desembargadores, também se candidatem e tenham acesso e tragam suas ideias. Renova, areja. Então, eu sou contrário à reeleição. Talvez o mandato de 3 anos, mas dependeria de uma alteração legislativa. Hoje, é 2 anos e pronto. Quando você falou melhora, areja, vamos comentar, talvez não seja a sua, mas a gente já conversou. Vamos falar um pouquinho do 5º Constitucional. O que o senhor acha? Bom, eu sou favorável ao 5º. O 5º está na Constituição, Ele portanto... oxigena, inclusive, é verdade isso? O 5º está na Constituição, portanto, é indiferente que a gente seja a favor ou contra, porque é uma norma posta, mas eu sou favorável que o tribunal receba o 5º do Ministério Público e o 5º da Advocacia, porque novos juízes são agregados ao tribunal e vêm com novas ideias, os que vêm da Advocacia vêm com uma visão diferente, os que vêm do MP vêm com uma visão diferente e agregam, se somam ao corpo de juízes de carreira. Eu não vejo problema algum no 5º Constitucional. E depois que eles entram, eles viram juízes. Nós esquecemos que eles vieram da advocacia, esquecemos que eles vieram do MP, e eles julgam conosco na Câmara com o mesmo número de processos, com idênticas prerrogativas, e o ambiente é muito bom. Não há uma distinção entre quem veio do 5º, quem veio da carreira. Para mim, isso é rigor. Entrou na carreira, é juiz e ponto. Bom, vamos falar da corregedoria então. Então, assim, a minha pergunta é muito simples. Eu vou te perguntar aí,
A corregedoria, eu tenho aqui os termos, mas eu queria que, vamos falar mais assim, ela fiscaliza, ela orienta, ela pune, o que ela faz, a corregedoria? O nome corregedoria, quem ouve, Assusta. pensa no nome corrigir. A corregedoria vem de corrigir. Então, pensa sempre numa correção. Então, pensa sempre numa função punitiva, mas não é verdade. A corregedoria tem, sim, uma função punitiva. Quando há um desvio funcional praticado por um magistrado, ela tem o dever, a obrigação de investigar e de encaminhar para o órgão especial, que é quem vai aplicar a punição ao juiz, o que foi apurado. Essa é uma das atribuições da corregedoria, mas não é a única, e eu diria que não é a principal. A principal atribuição da corregedoria é uma atribuição de orientação. Então, sempre que eu vou fiscalizar um cartório que tem um juiz responsável, o meu primeiro olhar é como está o serviço, como ele pode ser melhorado. Eu vou com uma equipe de juízes e com uma equipe de Existe uma área específica para o cartório? Sim. Existe um desembargador ou não? Ou um juiz da sua área, da corregedoria, para cuidar de cartório? Sim, eu tenho uma equipe, para tenho uma equipe que atua com cartórios judiciais, que são 6 ou 7 juízes da equipe. E eles vão comigo, verificam como está o serviço do cartório, são acompanhados por uma equipe de funcionários treinados pela corregedoria, que verificam os métodos de trabalho daquele cartório, quais são as funcionalidades que eles podem ser aprimorados, quais são as boas práticas que eles podem aprender e treinam esses cartórios. Olha, isso aqui está bom, mas pode ser melhorado desse modo, assim, assim, assim. Você está fazendo um retrabalho que não precisa aqui, olha. Isso vai agilizar. Então, essa é a função primordial da corregedoria, é verificar a eficiência do trabalho e apontar quais são os erros e como pode ser melhorado. Normalmente, bom, mas isso acarreta uma punição? A resposta é não. As pessoas trabalham bastante, trabalham firme, mas o serviço pode ser melhorado. A corregedoria também tem uma função importante, que é de normatizar. Então, tem uma série de temas que devem ser normatizados. Por exemplo, nós vamos normatizar o mês que vem, não só a presidência, mas também a corregedoria, vai ser um provimento que vai ser feito pelo Conselho e pelo órgão especial sobre o juiz de garantias. Como vai ser implantado o juiz de garantias no estado de São Paulo? Isso é uma polêmica que eu me entrevistei, não me lembro que juiz na época, para falar sobre isso, porque ventilou isso já faz um tempinho. Sim, já, né? O CNJ regulou em Brasília e nós temos um prazo para regular de 1 ano. Então nós vamos explicar sobre isso. Nós vamos regulamentar isso. Agora, quem vai ser o juiz de garantias? Vai ser um por região, um por cidade, quem vai ajudá-lo? Então tudo isso é o aspecto normativo da Corregedoria Geral da Justiça, que é um aspecto super importante. O juiz de garantias foi criado por uma lei que foi levada ao Supremo Tribunal Federal, foi arguída a inconstitucionalidade desse capítulo específico, e o Supremo entendeu que não havia inconstitucionalidade. Quem é o juiz de garantias? O juiz de garantias é um juiz que atua numa fase anterior à denúncia, antes do Ministério Público oferecer uma denúncia para o juiz que vai julgar o caso. Ele é o juiz que decreta prisão preventiva, prisão temporária, quebra sigilo bancário, quebra sigilo telefônico. Ele dá as medidas cautelares antes da denúncia. Ele faz a apuração do crime, ou melhor, ele dá as medidas pedidas pelo MP e pela polícia, para poder montar o inquérito que vai resultar numa ação penal. Então, a ideia é, o juiz que auxilia a montagem do inquérito, que preside isso, que dá as medidas cautelares, não deve ser o juiz que vai julgar o caso, para que a sua imparcialidade não seja quebrada. Existe uma questão ética nessa brincadeira? Não, uma questão de parcialidade, de imparcialidade. Ética não. Eu, pessoalmente, durante muitos anos, não tinha juiz de garantias. E era muito comum que nós decretássemos a prisão de um réu, preventivamente, e depois nós julgássemos o réu mais à frente. Eu nunca me vi com a minha imparcialidade quebrada por isso, mas o fato é que há uma lei que determina que assim seja feito e nós vamos obedecer. Haverá juízes que atuam na fase pré-denúncia, fase de inquérito policial, e há juízes que atuam na fase da denúncia até o julgamento. Então nós vamos ter que regulamentar toda essa matéria. Essa é uma tarefa da Corregedoria, da Presidência, e é uma tarefa importante da Corregedoria, a normatização. Quando tem um problema disciplinar ou um problema, qualquer outro tipo de problema, na segunda instância, isso cabe ao presidente do tribunal.
Isso não envolve a corregedoria ou em algum momento ela acompanha alguma Não. coisa? A corregedoria do tribunal é dividida em os desembargadores, o corregedor deles é o presidente do tribunal. Do tribunal. Os demais juízes, tanto faz juízes de primeiro grau como os substitutos de segundo grau, que são juízes de primeiro grau, que são removidos para o segundo grau para ajudar os desembargadores, mas tecnicamente eles são de primeiro grau, a corregedoria é da Corregedoria Geral. Então é dividido. Tem alguma coisa que você gostaria de comentar que eu não lhe perguntei? Que seria bom aproveitar mesmo. Olha, o que eu gostaria de dizer é que as pessoas muitas vezes veem aquilo que é patológico, que é o desvio funcional, que é o erro, que eventualmente é um caso muito grave de corrupção, como sendo o normal. E não é. Nós sabemos que não. Não é. Na verdade, eu trabalho com 2.500 juízes do estado de São Paulo e saio todo mês em vistorias. Eu diria que em 99,5% dos casos eu vejo gente trabalhando duro, trabalhando firme e levando seu serviço em dia de forma absolutamente séria. Os desvios são em pequeno número, mas eles causam um ruído imenso. O que aparece é o desvio, o que não aparece é o trabalho, diuturno do juiz. Os caras trabalham. Isso é coisa de ser humano. Faz parte. Mas é preciso deixar claro que o sistema judiciário é um sistema que é sério, funciona. Claro que há uma morosidade, eu concordo que há um volume imenso de processos, mas que o sistema, dentro do possível, é um sistema que é feito para funcionar, é um sistema que não é imune, mas que ele é muito atento à questão da corrupção, à questão da quebra da imparcialidade. A exceção não pode virar regra. Essa é a minha observação. O que a gente poderia falar mais assim da sua área, da corregedoria, que seria importante a gente comentar? Olha, eu acho que, basicamente, essa questão de que a corregedoria não deve ser vista como um órgão repressor, mas como um órgão porque quando se fala realmente... de auxílio ao juiz. Hoje, em 95% das inspeções que eu faço, eu volto com uma lista de pleitos do juiz, de pedidos do juiz. Eu falo, eu estou precisando de mais um escrevente, eu preciso de mais estrutura, a minha internet está ruim. Eu estou com esses problemas estruturais que estão prejudicando os meus julgamentos. Então, eu volto não com punições, eu volto com um pacote de medidas para auxiliá-lo. Então, a corregedoria deve ser vista como não só um órgão repressivo, tem, claro, o aspecto repressivo, mas deve ser visto, sobretudo, como um órgão de apoio ao juiz, que está na linha de frente, julgando no dia a dia os casos da população. A semana passada eu fiz uma entrevista e eu queria perguntar a sua opinião, até houve uma certa, não é confusão, uma interpretação, vamos dizer assim. Você tem um corregedor hoje, você tem um desembargador que é ouvidor. Tem. E se explicou o seguinte, porque assim, quando existe um prazo para o juiz julgar, e às vezes uma morosidade, e tem casos que ficam, e é verdade, a gente ouve muito, ficam anos para julgar. Sim. E casos, assim, quando você, se for ver, são simples. E falando com o ouvidor, ele diz, não, a pessoa pode entrar pelo site, tal, e ela reclamar, e nós vamos verificar, nós não vamos interferir, nós vamos lá verificar o que está acontecendo, porque não foi se dada uma decisão e tal. Eu queria saber se a corregedoria, nesse momento, se ela tem alguma participação nisso, ou ela fica de longe, ou se algumas coisas são, às vezes, em algum momento que chega no ouvidor, é obrigado a passar para o corregedor. A corregedoria e a ouvidoria são órgãos distintos. A ouvidoria seria, basicamente, do mesmo jeito que as empresas privadas têm um SAC, em que você faz reclamações do geral, de mau funcionamento, tem a ouvidoria. Qualquer tipo de reclamação. Mas é interessante isso, porque tem acesso direto, sim, né? Sem dúvida. Tem um acesso direto, imediato, e a ouvidoria responde para a pessoa. Ela vai atrás e fala, olha, aconteceu esse caso, não, na verdade não há um atraso, é um processo complexo, mas está andando, ou há um atraso, o juiz já foi comunicado. Isso é paralelo ao trabalho da corregedoria. Nada impede que, caso haja um atraso reiterado de certo setor do tribunal, que a ouvidoria comunique
esse fato à corregedoria. Fala, olha, nós detectamos que determinado juiz, determinado setor tem um atraso crônico. Esse caso é nosso. Muitas vezes, a parte não vai à ouvidoria. A parte vai direto à corregedoria. Fala, olha, tal processo está atrasado. Porque há uma confusão mesmo. Sim. Isso. Ambas. Cada agora, essa semana, eu falei, pô, até que... Ambas atuam nesse ponto para combater a morosidade. A ouvidoria e a corregedoria. Qual é o nosso papel? Nós vamos, primeiro, entrar no sistema, verificar se há o atraso. Se há o atraso, comunicar ao juiz, cobrar do juiz, e se verificarmos que o atraso é um atraso permanente, por que há esse atraso permanente? Alguns juízes trabalham com 15, 20 mil processos. Eles têm atraso? Tem, porque é humanamente impossível manter um volume desse serviço em dia. É o que nós chamamos de atraso justificado. Outros juízes podem trabalhar com menos processo e o atraso não é justificado. Aí, isso vai desencadear um trabalho de apuração da corregedoria. Por que ele está atrasado? Porque ele não cumpre os prazos. Esse trabalho é nosso. E se for um atraso injustificado, isso pode levar, sim, a uma punição. Muitas vezes leva a um apoio. Nós verificamos, está julgando no seu limite, mas mesmo assim não dá conta. Nós vamos oferecer um apoio para você, um segundo juiz de outra comarca que está mais tranquilo, vai dar tantas sentenças para você por mês. Nós damos um suporte a ele, que é o mais comum. Em alguns casos, nós verificamos que ele está trabalhando aquém da capacidade. E se ele não se corrigir, eventualmente pode caber um processo disciplinar. Deixa eu te fazer uma pergunta óbvia, para a gente encerrar depois. Eu vou te perguntar o óbvio. E tem muita gente, se fala muito hoje em comportamento e tal, e as pessoas não enxergam o óbvio. E é uma coisa que é da nossa geração, inclusive, né? Você acha que as pessoas têm que ter, dependendo da função, jornalista, boa jornalista, que eu conheço há muitos anos, você tem uma assessoria de imprensa muito boa aí, os magistrados, você acha que tem que ter lado? Não, o magistrado... Não, claro, o seu é óbvio. Claro que o magistrado... Não, o lado certo. Certo. O lado, quando você pergunta lado, o nosso lado é o lado ético, é o lado da correção. Então, o problema é, quando eu falo do lado, que às vezes as pessoas, por causa de uma situação, muda a história, muda o comportamento, a convicção muda. Né? Eu estou convicto, diz, não, mas mudou. Eu faço um comentário assim, por quê? Eu entrevisto os juízes de primeira instância e eu pergunto para eles, vocês atendem a parte? Quando eu falo a parte, não é o reclamante, é o advogado. A maioria não atende. Isso não é bom atender para eles explicarem o que está nos autos, porque às vezes você está lendo, é que nem você lê um livro, e você lê o livro 3, 4 vezes, você assiste, eu mesmo assisto 3, 4 vezes quando o filme é bom, e você começa a ver coisas que você não vê no primeiro, no segundo, e o livro é a mesma coisa, o entendimento é outro. Então, quando vai lá, que você tem os autos para decidir em algumas situações, vamos falar uma coisa simples, do todo, que cai na sua mão. E o cara vai lá e o advogado explica, não, mas a situação... E muitos falam, não, realmente já aconteceu, e eu mudar minha decisão. Claro. E o que você acha? Quando eu falo lado, é isso, o que você acha disso? Na verdade, nós não temos quando se pergunta se o juiz tem um lado da parte X ou da parte Y, sempre é um conflito que nós vamos decidir. O juiz não pode ter lado, o juiz ele é imparcial e ele vai formar a convicção de acordo com a prova que tiver no processo. Então, o diz que diz, ouvi dizer, ou muitas vezes o advogado me falou, doutor, eu vou contar uma coisa para o senhor que não está no processo. Eu falei, nem me conte. Nem me conte. Não me conte porque eu não vou poder levar em conta. Eu não vou poder levar essa prova em conta. Ou o senhor junta no processo, e a parte contrária vai dizer, vai se manifestar, vai tomar ciência, vai impugnar, ou então não leva em conta. O despacho com o advogado é importante. É claro que há casos que não tem fatos relevantes para que o advogado tenha que ter uma conversa, despacho com o juiz. Por exemplo, numa causa que diga respeito a uma tese jurídica, a um tributo, a um imposto é devido ou não. É uma tese. Tal operação gera ICMS ou não. Poucas vezes um advogado vai ter razão para discutir a tese jurídica, isso está no papel. Agora, às vezes há fatos, quando o processo envolve fatos, por exemplo, um atropelamento, uma questão de alimentos numa família, de guarda de filhos no direito de família, que é uma questão fática que o advogado vem ao juiz e conversa com o juiz e fala, doutor, as folhas tal do processo têm um laudo que diz que a criança sofreu isso, sofreu aquilo. Eu queria que fosse dada atenção a esse documento. Isso é fundamental. Que o advogado chame a atenção do juiz
para alguns elementos que existem no processo. Doutor Francisco, Eduardo Loureiro, que é corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo, é o maior em desembargadores hoje? Em desembargadores nós somos 360. Eu vou lhe fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Claro. Eu quero agradecer o teu prestígio, que é um prestígio literalmente para a gente estar aqui no Palácio do Tribunal. Agradecer a assessoria novamente que se empenhou. Para quem o senhor entrega o seu cartão de visita? Bom, eu entregaria o meu cartão de visita para a parte que nos paga. Que o grande protagonista do judiciário não é o juiz. Normalmente o judiciário se vê com o juiz, não é. Não é nem o juiz, nem o advogado, nem o promotor. O grande protagonista, a grande figura, o ator do judiciário chama-se parte, é aquele que litiga. É para ele que o sistema existe. É ele que sustenta o sistema com os impostos que ele paga. Eu darei meu cartão de visita para ele, para o litigante, para aquele que precisa do serviço judiciário. Excelência, obrigado. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Eu quero agradecer a presença, o prestígio. Eu estou aqui com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Fernando Antônio Torres Garcia, do biênio 24-25. Nasceu em 1959 na cidade de São Paulo, é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, turma de 82, iniciou sua carreira na magistratura em 83, nomeado juiz substituto da 4ª Circuncisão Judiciária, com sede em Osasco. Ao longo da carreira foi titular nas comarcas de Mirandópolis, Indaiatuba, Diadema e São Paulo, no Fórum da Lapa. Tendo sido promovido do cargo de desembargador em fevereiro de 2008, foi conselheiro da Escola Paulista da Magistratura nos biênios de 2016, 2017, 2020 e 2021. Foi eleito presidente da seção de Direito Criminal do TJ biênio 2018-2019 e corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, biênio 22-23. Doutor, obrigado pela sua elegância. Muito obrigado. E a gente teve um desencontro aqui na comunicação, mas vamos ver se a gente consegue o tempo para a gente voltar. Vamos falar um pouco. Vamos falar então daqui. Como é que iniciou sua carreira? Como é que foi querer ser advogado? Eu venho de uma família de advogados. Meu pai era advogado, meus tios são advogados, meu sogro era advogado. Então a opção pelo direito sempre passou pela minha cabeça. Mas a vocação de ser juiz veio mesmo na faculdade. Eu percebi que eu não seria um bom advogado e que eu me inclinava, que a minha preferência era realmente para a magistratura, e eu me dediquei a isso. Me formei em 82, prestei concurso em 83 e em 6 de janeiro de 84 comecei minha carreira, onde eu estou há mais de 40 anos. Me conta um pouquinho como é que foi, como que você chegou, como é que você passou, eu vou tirar a liturgia do seu cargo, que é bem informal, para ser presidente da Câmara Criminal. Então, quando eu já era desembargador da seção de Direito Criminal, eu me coloquei à disposição dos colegas, somos em 80 desembargadores na seção de Direito Criminal e fui eleito presidente da seção de Direito Criminal. Fiquei no biênio de 2018-2019. Depois concorri à Corregedoria Geral da Justiça, nós somos em 360 desembargadores, é um pleito concorrido, éramos 4 candidatos concorrendo e fui eleito também Corregedor-Geral da Justiça, onde eu permaneci em 2022, 2023 e agora, no ano do Sesquicentenário do Tribunal de Justiça, completamos 150 anos no último dia 3 de fevereiro, tive a honra de ser eleito presidente da maior corte de justiça do Brasil. Me conta novamente, vamos falar novamente, porque já tinha me falado isso, a questão que eu falei quando você chegou para ser magistrado, mas a sua questão de quando você foi da Força Aérea. Ah, sim. Eu fiz a Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena, Minas Gerais, e depois passei para a Academia da Força Aérea em Pirassununga. Quando eu terminei o voo no primeiro ano, eu resolvi parar com a vida militar. Parar porque eu ia ficar 2 anos sem voar e não era isso que eu queria voar. Então eu pedi desligamento, dei baixa e vim fazer vestibular e passei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom, para chegar a desembargador não é tão fácil assim, né? Não. Teve muita luta para isso, não? Sim, muito estudo, muita dedicação e muito trabalho. E essa questão de trabalhar em várias comarcas,
Cada cidade tem uma... vocês, além de vocês fazerem tudo, cada cidade tem uma cultura. Sim. Como é que foi isso com a família? Eu quando passei no concurso já era casado, recém-casado, e fui ser juiz substituto em Osasco, próximo a São Paulo, porque eu sou paulistano, sempre amei morar em São Paulo e queria voltar logo a São Paulo. Depois de Osasco, fui promovido a Mirandópolis, a mais de 600 quilômetros de distância da capital. Fui com a minha esposa, moramos lá. Foi uma experiência espetacular conviver com aquela comunidade do interior, bem do interior de São Paulo. De lá fui promovido à comarca de Indaiatuba, próximo a Campinas, onde também morei com minha esposa. E depois fui promovido a Diadema, aí sim já morando aqui em São Paulo. Me conta um pouquinho qual é o papel da Corregedoria no tribunal? A Corregedoria Geral da Justiça tem por função precípua a administração de todo o primeiro grau de jurisdição. Em primeiro grau nós temos cerca de 2.200 juízes e cabe à Corregedoria toda a fiscalização, todo o amparo também e apoio ao magistrado de primeiro grau. E vamos falar também um pouquinho da Câmara Criminal. Qual que é a função da Câmara Criminal hoje? A Seção de Direito Criminal julga as apelações tanto dos réus quanto do Ministério Público inconformados com as decisões de primeiro grau. Quando alguém pratica um crime, é processado criminalmente, ao final é absolvido ou condenado. Aquela parte inconformada, seja o réu, seja o Ministério Público, recorre e quem aprecia esse recurso, essa apelação, grosso modo, é a Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça. Nós somos lá em 80 desembargadores, 16 câmaras criminais. Agora, Excelência, é o seguinte, todos os desembargadores de todos os estados, vocês se reúnem. Sim. É uma questão também de discutir alguns assuntos ligado ao Tribunal de Justiça e integração também. Sim, sim. Eu queria saber, a decisão de Vossa Excelência, ela é totalmente soberana, porque nós sabemos que também a sua parte também é de angariar recursos para o Tribunal de Justiça, que é ligado ao governo do Estado. Sim. Isso é bem separado. Sim, os orçamentos são independentes, evidentemente. Vai uma proposta orçamentária todo ano para a Assembleia Legislativa e lá são balizados os parâmetros do nosso orçamento. Mas eu gosto sempre de frisar, Zacarias, que aqui no Estado de São Paulo, os 3 chefes de poder, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, nós convivemos com absoluta independência, mas com extrema harmonia. Eu converso sempre com o governador, com o presidente da Assembleia e eles comigo quando necessário se faz. Vamos fazer um comentário sobre essa polêmica que está acontecendo sobre o quinquênio. Eu queria que você explicasse qual que é a dúvida que esse pessoal está tendo e por que os tribunais estão tomando, vão ter que tomar algumas decisões. Tramita no Congresso Nacional, sobretudo no Senado Federal, uma proposta de emenda constitucional de número 10, que restabelece aqueles antigos quinquênios. Hoje não se chama mais quinquênio, é VTM, Valorização do Tempo de Magistratura. Eu sempre respondo essa pergunta fazendo uma outra. Você, como jornalista experiente, trabalhou na redação de grandes emissoras, de grandes jornais, você acha justo um jornalista recém-contratado ganhar a mesma coisa... Que o vice-presidente? Não digo nem isso, com um jornalista de 15 anos. Claro que não. Ou esse de 15 anos ganhar a mesma coisa que o chefe de redação ou o presidente da empresa? Lógico que não. Então o que nós buscamos valorizar, o que se busca valorizar com esse VTM, valorização do tempo de magistratura, é quantificar a experiência que vai se adquirindo ao longo de uma carreira. No meu caso, uma carreira de 40 anos de dedicação exclusiva à magistratura, porque além de tudo, você sabe também, o juiz, o magistrado, não pode ser nada além do que professor universitário. Eu não posso receber um centavo da iniciativa privada, eu não posso abrir um restaurante, eu não posso ter nenhuma outra atividade que não seja a magistratura, por uma garantia para a sociedade. Então, o magistrado tem que ser bem remunerado, sim, e o que o VTM faz é valorizar esse tempo de carreira
acrescendo ao subsídio do magistrado 5% a cada 5 anos de trabalho. E não é só um critério objetivo. O magistrado, durante toda a sua vida funcional, é constantemente avaliado, enquanto no primeiro grau pela Corregedoria Geral da Justiça, enquanto desembargador pela presidência do tribunal e nós todos pelo Conselho Nacional de Justiça. Será que as pessoas têm noção que vocês decidem as coisas e a vida das pessoas? Pois é. A responsabilidade que vocês têm? Eu às vezes vejo com muita tristeza, Zacarias, o vencimento de um magistrado, o subsídio de um magistrado, ser comparado com o de um trabalhador sem qualificação. Eu digo isso sem nenhum demérito. Meu avô era marceneiro. Então eu não posso comparar quanto ganha um assalariado, um marceneiro assalariado, com o que ganha um magistrado. Não há termos de comparação. O magistrado dedica a sua vida a prestar um serviço público de ótima qualidade, de excelente qualidade. E é isso que tem que ser valorizado. Agora, a gente comentou, e eu queria que você comentasse novamente, tem muitos juízes bem qualificados, que têm uma história na magistratura, inclusive juízes federais também, que são colegas, e que acabaram pedindo demissão. Sim, nós temos... Aí dizem que é relacionado aos vencimentos. Sim. O vencimento insatisfatório ou não proporcional à responsabilidade da função acarreta o abandono da magistratura, e tivemos casos recentes de magistrados com 20, 25 anos de carreira, deixando a magistratura para trabalhar em escritórios de advocacia, da iniciativa privada, enfim, em bancos, inclusive. Então, todo aquele investimento que a sociedade fez, porque o que nós ganhamos é dinheiro público, todo aquele investimento feito pela sociedade, ele se esvai, porque com 20 anos de carreira, o magistrado, quando está na melhor fase da sua carreira, deixa a magistratura para ir para a iniciativa privada. Então é importante que o trabalho do magistrado seja valorizado. E uma das maneiras de se valorizar qualquer profissão é pagando bem. Quando a gente fala em profissão, eu queria perguntar a sua opinião. Existem hoje várias associações de classe. Um exemplo, né? A PAMAGES, Sim. A MB do Juiz Nacional, FONAJUC, dos juízes criminais, que começou em São Paulo. Sim. Acho que a doutora Érica Brandão é presidente hoje. O embrião aqui em São Paulo. E aí começou o Brasil inteiro, Mato Grosso, inclusive cheguei a entrevistar alguns juízes ligados à FONAJUC. O que você acha dessa integração, dessas... A gente sabe que culturalmente é diferente, mas praticamente as decisões talvez sejam as mesmas. Eu acho que os autos são diferentes, né? Sim. Mas... Essa integração é fundamental, Zacarias, porque, embora nós vivamos num país continental, a legislação é única. A mesma legislação penal de São Paulo é aquela que se aplica no Acre e Rondônia. Então, essa integração, essa regionalização, por meio das associações, ela é fundamental. E você citou a PAMAGES. A PAMAGES congrega todos os magistrados do estado de São Paulo, ativos e inativos. Apesar de ser uma empresa privada, mas é ligada, é uma associação. Não chega a ser uma empresa privada, mas é uma associação com fim certo. E a PAMAGES, eu sempre digo isso, é o nosso braço político. Enquanto o magistrado não pode fazer política, é a associação de classe que faz. E isso não é só na magistratura, nos engenheiros, os médicos, os advogados, é a mesma coisa. Apesar de que eles podem individualmente fazer política e nós não. Bom, a gente aprende na faculdade a fazer política, né? Inclusive até no centro acadêmico. Sim. É importante, em algumas situações. Lógico. O que não pode, na realidade, ele falando em português, claro, é vender a mãe e não entregar. A realidade é mais ou menos assim. E fazer política. E tem uma coisa que hoje está rolando muito, inclusive com essa nova cultura, depois que veio a questão da pandemia, que essa questão do magistrado trabalhar em home office. O que você acha sobre isso? Então, o Tribunal de Justiça teve o cuidado, durante a pandemia, de preparar uma resolução, a Resolução 850, a ser aplicada quando a pandemia acabasse. Isso ocorreu no biênio 2021. Quando nós assumimos em 22, o biênio 22-23, eu na Corregedoria Geral da Justiça e o presidente era o desembargador Ricardo Mairanaf, a pandemia terminou
e nós colocamos em vigor a Resolução 850. O que é essa resolução? Ela estabelece um meio termo, um equilíbrio entre o trabalho presencial e o trabalho telepresencial. Nós todos sabemos que nunca mais vai existir o judiciário que existiu até o início da pandemia em março de 2020. De lá para cá, o judiciário no Brasil é outro e será outro sempre. E esses benefícios, essas vantagens que nós adquirimos durante a pandemia, o trabalho telepresencial, quando a produtividade subiu sobremaneira, nós temos que preservar, mas com equilíbrio, não só telepresencial e não só presencial. Há uma mescla entre essas duas atividades no dia de hoje e estamos indo muito bem aqui em São Paulo. Você acha importante essa comunicação aberta, do jeito que ela está bem aberta, muita comunicação hoje ou não? Qual comunicação e qual é o termo? Eu digo assim, eu até tenho um exemplo para dar, muito que você vai lembrar. Lembra da turma da faculdade do Fundão? Sim, sim. Esses caras não estudavam, não tinha livro, chegavam na casa, e de repente os caras passavam de ano, e essa é uma teoria que eu com o tempo fui adquirindo, assim. Eles passavam de ano e depois você vinha encontrados e viravam grandes profissionais. O que a gente entendeu? Que eles tinham uma comunicação muito grande. Você acha que é importante a comunicação hoje? A comunicação é importante em todo o setor da vida, não só no direito, mas na engenharia, na medicina, enfim. Hoje o mundo, como nós falamos, é globalizado. Quem não se comunica não vive em sociedade. É fundamental em todos os sentidos. Doutor Fernando, o senhor quer deixar algum recado, alguma coisa que eu não lhe perguntei? Porque, até para não tomar mais o seu tempo, eu queria dizer que nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. Essa entrevista estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, na Rede Brasil Televisão e mais outros 30 portais. No YouTube também, no Cartão de Visita News. E o grupo hoje tem a Band Litoral, o SBT Vale do Paraíba, a maior afiliada de Campinas, Ribeirão Preto e Local. Eu vou fazer a última pergunta para o senhor e vou encerrar literalmente. Eu agradeço. Muito obrigado. O Chain Zero também agradece esse conteúdo, que é o nosso presidente, o senhor Francisco Roxo, que é filho do Roxo, que foi promotor de justiça, que está com a gente no grupo agora. Eu queria saber para quem o doutor Fernando entrega o cartão de visita. O meu cartão de visita eu entrego ao cidadão, ao brasileiro de São Paulo, que saiba que a justiça do estado em que ele vive funciona, e funciona bem. É formada por homens e mulheres de valor, corretos, totalmente dedicados ao serviço público. E aqueles que, porventura, desviam desse caminho, que é um percentual ínfimo frente ao universo de juízes de São Paulo, ele é formalmente processado e punido, tenha certeza disso. Então o cartão eu entrego para isso, para que confiem na justiça do seu estado, confiem no Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Fernando, o que te faz chorar? Filme, às vezes. Tem sentimento. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.